Carol, tudo bem? Oi, Gabi. Certo? Tudo Podemos então certo? começar? Podemos sim. Ok. Pessoal, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós organizamos então esse evento, né, pelo setor IMED Carreiras, para falar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre entrevistas de emprego no formato online. Então, hoje, para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, né, está a Caroline de César, nossa gerente de gestão de pessoas da IMED. Queria já começar agradecendo, Carol, pela tua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui hoje com você. E já vou te passar a palavra, então, vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal e a gente já começar, então, trocando uma ideia sobre o tópico de hoje. Tá bem, Gabi, obrigada. Obrigada pelo convite, né? Somos colegas de IMED, mas fiquei muito honrada quando o departamento me convidou para esse bate-papo, principalmente sobre um assunto que eu gosto tanto, que é o recrutamento. E aí tem psicólogos aí que eu vi aí no nosso grupo de participantes que já estão aqui. Geralmente quem vai para a área de psicologia organizacional começa nesse caminho e nunca mais sai, né? E é a nossa principal paixão. Depois a gente vai configurando outras coisas na carreira, mas particularmente eu gosto muito, né? E aí a gente vai aprendendo também, né, ao passar do tempo, a trabalhar outras posições, né, até chegar a posições executivas também, mas o processo do recrutamento, da entrevista, né, ele tem sempre a mesma espinha dorsal, a mesma importância para quem está, inclusive, fazendo todo esse processo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Caroline de César, gerente de gestão de pessoas da IMED, tenho formação em psicologia, atuo na área de organizacional, né, de trabalho com empresas já há 14 anos, na verdade me formei e sempre quis atuar nessa área, né, sempre quis trabalhar com desenvolvimento de pessoas, digo que eu não sei fazer outra coisa mesmo, né, e eu gosto muito dessa conexão, né, com gente, assim, isso faz toda a diferença para a minha vida, e principalmente de conectar e desenvolver as pessoas, né? Ver o quanto elas têm potencial, o quanto elas podem evoluir, né, ao longo da sua trajetória pessoal, profissional. É isso que de fato me deixa muito, muito, muito feliz, né, na profissão que eu escolhi. E aí o nosso bate-papo de hoje, né, sobre entrevista online, e eu preparei de forma muito simples, né, mas para que a gente também possa bater um papo, possa conversar, então, com os participantes que estão aqui também, caso vocês tenham perguntas, dúvidas, curiosidades, acho que a gente tem ali uns 10, 15 minutinhos no final, né, Gabi, para esse tipo de Isso. questionamentos, né? E o pessoal já pode ir colocando no chat também, não precisa ficar esperando até o encerramento para colocar as dúvidas, pode ir colocando que a gente vai cuidando aqui também para fazer tudo Tá no bem, final. tá bem. Aí tu me apoia aí nessa questão, qualquer coisa tu levanta o dedo aí, a gente vai se ajudando, tá? E tá sendo um desafio também, né? Passar 6, 7 meses trabalhando de forma online, então a gente vai ficando craque, vai desenvolvendo novas competências tecnológicas, inclusive, né? Em plataformas e nesse relacionamento à distância também. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para iniciar a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar para apresentar que eu coloquei no Canva. Para quem não conhece o Canva, é uma ferramenta muito legal, muito didática e ela tem essas cores, essa energia assim que eu gosto muito de trabalhar, que ela vai além do PPT, inclusive dá para montar bons currículos aí pelo Canva, tá? Fica a dica de ferramenta também para aqueles que são mais curiosos. E a proposta de hoje, então, é a gente fazer um bate-papo, né, sobre como se destacar em entrevistas online. E aí chegou a hora da entrevista, né? Aquela hora tão, como é que eu vou dizer, tão imaginada por tanta gente que está no mercado de trabalho, que está buscando uma outra posição para dar um upgrade de carreira, ou para aqueles que realmente não começaram, né, e querem dar o pontapé inicial na sua trajetória profissional, para aqueles que não estão no mercado também, que
que rezam muito para participar de uma entrevista, né? E quando a gente diz rezar, é rezar mesmo, assim, é ter muita fé de tomara que a empresa X, tomara que o local me dê uma oportunidade de conversar, de não só eu poder enviar o meu currículo, né? Como é que eu faço para chegar ao meu currículo para que eu possa ter uma entrevista? Então, o objetivo desses nossos 40 minutos, 35 minutos, é dar algumas dicas práticas para vocês, né? De como a gente impulsionar também a carreira. E aí, quando eu montei esse material, eu pensei muito, assim, do quanto nesse momento a gente pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo. Não sei se vocês se deram conta, né? Muitos estão trabalhando presencial, sim, mas muitas empresas têm se questionado de que elas podem atuar de forma online, com escritórios coworking, né? Trabalhando de forma de coworking, enfim, ou trabalhando em casa mesmo, no home office. E eu posso participar de um processo seletivo no Canadá, eu posso participar de um processo seletivo na Itália, eu posso ir para onde eu quiser, né? E isso é muito bacana, né, desse processo online, porque eu já fazia alguns processos anteriormente de entrevistas com candidatos que moravam fora de Passo Fundo, enfim, né, quando tu quer captar um talento de fora, mas a gente sempre fica com um pezinho atrás, né, tinha um pouquinho de preconceito, enfim, porque tu era acostumada a querer ver a pessoa na tua frente, né, e aí de 6 meses para cá, isso realmente com uma velocidade, e a gente aprendeu a se acostumar com tudo isso, né, então dá certo, funciona tanto para o candidato, né, como para o entrevistador, tem sido muito, muito, muito positivo a forma de trabalho de entrevista por várias ferramentas, né? E aí, nós aqui na IMED usamos o Zoom, né? O Google Meet, tem Skype, eu já usei muito Skype para fazer entrevista online, né? Tem outras ferramentas aí que são muito do fone, da câmera, é importante que também a gente tenha um pouco de conhecimento e faça algumas. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar de como organizar, como se organizar e como se comportar durante toda essa jornada da entrevista, né? Não somente no momento online, mas no processo seletivo, o que esperar da entrevista, como que essa entrevista vai funcionar e também das possíveis etapas que possam ter. E depois que eu participei da entrevista, o que acontece, né? Ficam as nossas expectativas aí, será que fui contratado? Será que agradei, não agradei? Gostei da empresa, não gostei? Também, né? Posso não gostar da empresa, posso não gostar da forma como aconteceu o processo seletivo e não tem nada de errado, né? Porque a escolha do local que a gente vai trabalhar, eu brinco que ela é uma via de duas mãos, né? A gente tem que escolher esse lugar, a gente tem que admirar esse lugar e querer contribuir, né, nos projetos dessa empresa, e a empresa também, né, vai nos escolher. Então, se por algum motivo eu também não gostei, opa, né, é um sinal que talvez não vale a pena seguir no processo, informar o recrutador também, né, de que os teus planos mudaram, né, também não tem nada de errado nisso, né, mas a gente fica com muita expectativa no final, fica até noite sem dormir, haja ansiedade, haja chá de camomila, de maracujá para acalmar o coração para saber se foi selecionado ou não. E aqui, pessoal, até eu trago uma imagem assim para a gente pensar, né, que antes da gente ir para o processo seletivo, o quanto a gente precisa se inspirar, né, porque o pior inimigo da gente é duvidar da gente mesmo, né, das nossas capacidades, do quanto eu gostaria de estar naquela vaga, executando aquele trabalho, com aquelas competências, né? Então, que a gente vá para esse momento da entrevista muito inspirado, muito feliz, com uma energia muito boa, que nem eu digo. Porque ninguém quer contratar um candidato que chega murcho, né? Que chega lá já triste, que chega sem energia, que não vai contribuir com os processos da empresa e com o crescimento da empresa e com os projetos da empresa.
Quando a gente abre uma vaga, de fato, a gente está querendo buscar alguém, seja ele interno, né, ou externo, alguém para suprir essas necessidades de responsabilidades daquela atividade, mas que venha muito somar e que venha fazer a diferença, né? Seja para uma vaga nova, seja para um projeto novo, uma vaga que não existia naquele departamento, naquela empresa, ou seja para uma substituição, né? Ou de alguém que na empresa cresceu, foi para uma outra posição, né? Conseguiu se desenvolver, ou por algum motivo que não teve uma boa performance e foi desligado. Então, são esses os motivos que nos fazem contratar. Ou para substituir alguém que não está mais, né, que não performou tão bem, ou porque essa pessoa cresceu, ou porque teve um aumento de escopo de atividade dentro daquele departamento. Então, vir inspirado, né, para esse processo de entrevista, mergulhar, assim, tanto quando a gente fala do presencial também, mas vir com um bom espírito, né, vir querer fazer a diferença e mostrar para que veio, né, vir bem motivado. Mas antes da entrevista, né, nós temos um bom currículo por trás. Porque se tu fosse selecionado, se alguém te ligou, se alguém te mandou um WhatsApp, né, se alguém te mandou um e-mail, uma mensagem, mesmo que automática num processo seletivo, significa que o teu currículo foi aprovado, né? O teu currículo, ele se destacou das outras pessoas que participaram do processo. E aí, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer para vocês que quando a gente faz processo seletivo, independente da vaga, chove currículo. Chove. E aí, chover currículo, gente, 100 currículos, 200 currículos, 300 currículos, né? Vai muito da posição, muito do nível hierárquico também, né? Mas a gente nunca compete diretamente com 5 pessoas somente, né? A gente compete com um número bem elevado. Aí, claro, vai depender da empresa, né? Se é uma empresa de porte médio, grande, esse número ele se multiplica, né? Dezenas, centenas de candidatos. Se é uma empresa menor, um escritório, uma clínica, né? Daí sim, eu posso estar concorrendo lá com 10 pessoas. Mas quase nunca, né, eu vou sozinho para o processo, porque tanto o recrutador, quanto o dono da empresa, o gerente da vaga, né, eles querem comparar aquele currículo, eles querem comparar, nós queremos comparar, a gente não quer olhar para uma pessoa exclusivamente e dizer, não, vou contratar aquela, eu quero olhar no mercado, eu quero checar como é que estão as competências, né, então um processo seletivo, um bom recrutamento, ele é sempre um comparativo de candidatos. E aí se destaca, de fato, aquele candidato que vai apresentar melhores competências técnicas, né, e melhores competências comportamentais para trabalhar naquela empresa. Então, o que tem que ter um bom currículo, né? O mínimo de um bom currículo, que informações eu tenho que ter? Eu tenho que colocar os meus dados pessoais, né? Eu tenho que destacar esse cabeçalho, porque pensem, a empresa ela pode ser estruturada, dela ter um sistema com inteligência artificial que faz essa busca, mas dependendo do porte é manual, é currículo no papel, é e-mail, né? Então, se coloquem no lugar do recrutador, do entrevistador, que ele recebe vários currículos e ele vai triar. E o olho cansa, né? O olho cansa, a tua memória cansa de quem está olhando. Tem pessoas que só fazem isso. Ser recrutador pode ser, inclusive, a profissão de muita gente, né? Então, tu pode passar dias olhando para o currículo, dependendo da empresa. Então, destacar o cabeçalho com o teu nome, com o teu endereço, com a tua cidade, com o teu contato, é muito, muito importante. Eu já recebi vários currículos sem telefone, gente, que a gente recebe por e-mail, né? Incrível, assim, vinha sem telefone, né? A pessoa se esqueceu por algum motivo, não salvou, enfim. E não tem como hoje a gente não ter um celular, né? Um WhatsApp faz toda a diferença. Então, eu particularmente trabalho muito com o WhatsApp, né? E tem outras ferramentas também que são possíveis de trabalhar. Mas facilita muito, né? Tu manda uma mensagem, tu vê que momento tu pode ligar para aquele candidato, porque às vezes ele está trabalhando e aí tu também não quer atrapalhar no horário comercial, mas a gente vai ligar no horário comercial para aquele candidato.
Então, essas informações básicas, né? Cidade também é importante, dependendo da onde eu tenho a vaga, né? Pode ser nos arredores, pode ser alguém que vai e volte todos os dias para trabalhar, se é uma questão presencial. Então, é importante saber de que localidade essa pessoa é também. É legal quando tem algum link, né, de LinkedIn ou de redes sociais, porque vamos e convenhamos, a gente olha para redes sociais sim, né, a gente põe o nome lá no Facebook, a gente põe o nome no Insta, adora um LinkedIn para olhar a tua rede de contato, para olhar as tuas publicações, né. De novo, isso não é critério de descartar do processo seletivo, mas a gente já passa a ter, quem está do outro lado já passa a ter algumas informações, né, daquele candidato. Então, é legal. Principalmente o LinkedIn, que ele tem esse caráter, ele é uma rede profissional, ele serve para isso, né? É o nosso currículo profissional ali, então, quem não tem, inclusive, no outro workshop, né, Gabi, nós tivemos aí a facilitadora que explicou um pouco mais como utilizar a ferramenta, ela tem muita funcionalidade, é muito legal, com questões de vagas, de conhecimento. Então, quem não tem, né, fica aí mais uma vez para fazer o seu cadastro no LinkedIn. Estado civil também, né, importante. E aí depois a gente vai para aspectos mais do conhecimento, né, de um grande grupo da formação acadêmica, então colocar a tua graduação, se tu está cursando, né, está em andamento ou não, colocar o semestre é legal, só que ao mesmo tempo que eu coloco o semestre, eu tenho que colocar a data, porque se o currículo, de repente, demorou 6 meses para ser analisado, eu já não sei em que semestre que a pessoa está, então é importante colocar a data, que daí fica registrado, né? E da mesma forma, colocar para aqueles que já têm uma formação superior, né? Pós-lato, pós-estricto, poder colocar também esse nível de especializações para a gente olhar aonde que essa pessoa realmente tem o nicho dela de conhecimento, né? E também embaixo, pode ser embaixo, os cursos realizados. Não vale colocar cursos que não tenham relação com a vaga que tu está buscando, né? Então, por exemplo, estou buscando uma vaga em engenharia civil, né? Colocar que eu fiz um curso de culinária, né? Isso é para ti, isso pode te ajudar em alguma outra coisa, em algum outro conhecimento, com certeza, mas não faz sentido estar naquele currículo, né? Agora, colocar uma experiência internacional que eu tive, uma visita técnica, algum projeto relevante que eu participei, opa, né? Algum prêmio que eu recebi, algum trabalho voluntário, eu não coloquei aqui, mas algum trabalho voluntário, ou alguma experiência de gestão que tu tenha tido, mesmo que tenha sido no DCE, mesmo que tenha sido num grupo de amigos, né? Algo que não seja tão informal, mas que tu teve um cargo de liderança, pode ser lá no grupo de dança, pode ser lá na igreja, sabe? Que tu teve algum grupo de liderança, algum processo. Isso é bacana colocar, é bem-vindo, né? Isso nos dá características para poder fazer um recrutamento legal. Essas coisas vão recheando, né? Vão além da tua formação e vão direcionando um pouco mais o teu perfil na hora de quem está do outro lado poder fazer as escolhas dos melhores currículos. E colocar também no final as tuas experiências profissionais, né? E sempre colocando, então, a partir da atual, né, da minha última, né, da vigente, para as primeiras que você teve, né? E aí, caso a gente tenha aqui alguns colegas mais experientes nos ouvindo, a gente não precisa colocar as nossas 20 experiências profissionais lá dos nossos 10 anos de carreira, né? Elas podem ser as 3 últimas, as 4 últimas, aí depois a gente vai explorar isso lá na entrevista também, até para o currículo não ficar um currículo gigante, né? Então, isso fica muito cansativo, tu ler um currículo de 3 páginas. Recrutador gosta de um currículo de 1 página, no máximo 1,5 páginas, né? Senão fica muito cansativo e tu te perde nessa análise. Então, tem que estar muito claro, muito objetivo.
E é importante que do lado do cargo, você coloque também o tempo que você ficou, o período que você ficou, e também coloque um pouco das explicações da tua responsabilidade, do que você fazia nesse local. Porque, por exemplo, eu fui assistente administrativo na empresa X, só que assistente administrativo tem muitas variações, vai depender muito da empresa. Então, na empresa X, tu fazia atendimento a pessoas. Na empresa Y, ser assistente administrativo estava mais vinculado com processos burocráticos. Então, o cargo em si, ele pode não nos dizer muita coisa, né? Então, poder escrever um pouco das responsabilidades é bacana e é bem importante, porque, de novo, né? Ele muda de empresa para empresa, de configuração para configuração, como, por exemplo, ele muda até essa responsabilidade hierárquica. Às vezes eu estou com uma vaga de analista, um analista sênior, mas eu olho um currículo que tem alguém que é assistente, mas naquela empresa essa pessoa fazia atividades com o cargo de assistente, mas com uma responsabilidade maior, né, do que ser assistente de alguém. Então, explorar essas responsabilidades em 2 linhas é bem importante, ajuda bastante. E aí, a gente vai para o tópico, né? Como se organizar e se comportar para a entrevista online em si, né? Fui chamado, o recrutador fez contato comigo, me mandou um WhatsApp, me ligou, agendou um momento comigo, agendou 1 hora de entrevista comigo, né? Como que eu tenho que me preparar para me organizar? Bom, começa com as questões básicas, né? Do nosso local de trabalho. Então, energia e conexão em todos os sentidos. O que eu quero dizer com isso, né? É a energia e conexão mesmo do notebook, né, do celular, da minha internet, que de fato ela tem que estar boa. Então, eu brinco aqui em casa, né? Eu tenho um filho de 8 anos. E aí, tem aulas online e tal, às vezes eu digo para ele, Augusto, desliga a TV, porque tudo é internet, tudo é Wi-Fi, né? Que está dando interferência aqui na reunião da mãe, né? Então, várias vezes ele brinca com outras coisas, não fica só na TV, mas a gente tem que ter esse ponto de checagem quando tu vai estar numa entrevista, né? Se todo mundo da tua família, se no local que tu tá, várias pessoas compartilham o Wi-Fi da tua casa, do teu escritório, enfim, aquele momento ele tem que ser precioso, né? É um momento de vida ou morte, que nem eu digo, né? Ele é um momento que não dá para cair, fica muito ruim quando aquela conexão fica travada, quando a gente não escuta do outro lado. Então, checar essa conexão, né? E a energia é de verificar, daqui a pouco tu nem se tocou que tu não conectou o cabo da energia no teu note, no teu PC, né? O teu celular, quem não tem um computador vai fazer a entrevista pelo celular, a bateria tá com pouca bateria. Não dá, tu vai ficar no mínimo 1 hora ali, e às vezes até a entrevista ela avança. Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista para um candidato aqui na IMED, nós ficamos 2 horas numa entrevista online, né? E aí eu tinha colocado uma sala do Zoom com 1h30, e metade da entrevista eu conversei com o candidato e disse, olha, acho que a gente vai levar ainda mais meia hora, e aí, inclusive, reorganizei ali a sala do Zoom para deixar com 2 horas, né? Porque tem que ficar confortável, não dá para ficar travando, isso é muito ruim, a gente perde e se distrai muito facilmente. E aí, quando eu fiz a brincadeira do todos os sentidos, é de que a gente venha realmente com energia na fala, com energia de poder querer se destacar, né? De poder conversar, de poder dialogar, de estar num processo bem proativo, de mostrar um pouco mais de si. Porque esse é o momento que o recrutador, ele quer conhecer, o interesse dele é na pessoa que está do outro lado da tela, né? Então, se a gente vem meio murcho, vem com energia baixa, vem com uma fala, né, truncada, isso não é legal, né? E aí tu não tá vendo a pessoa, né? O contato que tu tá tendo é no aspecto online. Então tem que vir realmente com sangue no olho, né? Como a gente diz ali, que se tu quer a vaga, tem que fazer a diferença. E aí a conexão realmente de se conectar com a pessoa que está falando, né? Não dormir ali na frente do recrutador, né? Pode estar cansativa a entrevista, às vezes a pessoa fica falando demais do outro lado, que nem eu aqui, que vocês vão ficar me ouvindo por 30, 40 minutos,
mas, né, tem que se esforçar. Se tu não se conectou com a pessoa que está do outro lado, opa, tem alguma coisa errada. Tanto para o recrutador quanto para o candidato, né? A gente tem que manter uma conexão para poder dar sentido para essa vaga. Uma outra coisa que é importante é a nossa apresentação, né? E a iluminação. Então, a apresentação de estar realmente bem, né? Bem fisicamente, bem enquadrado na tela, né? As meninas aí passarem um batonzinho, os guris pentearem o cabelo, né? Que nem a gente fala, assim, não vir com aquela cara de sono, né? Então tem que estar bem, assim, é o teu momento profissional. Eu vou contratar aquele profissional, eu te contrato como CPF, mas no momento em que tu faz parte daquela empresa, está escrito aqui na tua testa, né? Tu passa a ser um CNPJ. Então, é a Carol da IMED, é a Gabi da IMED, as pessoas me conhecem na rua como a Carol da IMED, né? Então, eu vou no mercado, opa, ó, aquela moça lá trabalha na IMED, né? Então, é importante que a gente cuide disso, a gente está cuidando da marca da empresa também, né? Então, vir para a entrevista também com esse cuidado demonstra uma organização externa, demonstra uma organização interna também para quem está recrutando. A iluminação, né? Então, também está em lugares dentro do escritório ou dentro de casa que melhorem isso, né? Que nos deixem, por mais que tenha filtros hoje, enfim, mas que nos deixem bem, né? Para essa entrevista. Em relação à câmera e o local da entrevista também, né? Deixar a câmera aberta, né? Por favor, né, pessoal? É muito triste a gente não enxergar no outro lado, quem está do outro lado, assim, nem tem como fazer uma entrevista, a não ser que ela seja por telefone, né? Aí telefone não permite isso. Pode ser uma triagem, sim, a gente entrevistar um candidato por telefone, mas depois vai ter um momento em que a gente vai querer ver esse candidato, seja no online, como seja no presencial. E o local da entrevista também ser um local tranquilo, já para evitar distrações, né? Então, combinar com a família que está em casa, combinar com o parceiro, com a parceira naquele momento também, evitar ruídos, porque quando a gente está com a câmera aberta, tu escuta qualquer coisa, né? Então, de repente, tu tá ali na tua sala, tem alguém do lado na cozinha lavando louça, combina para não fazer isso naquele momento, né? Que não é legal, né? Agora, se tiver que parar, né? Bom, tem que parar, de repente alguém tem um filho pequeno tá ali chorando, combina com o entrevistador, explica, olha, eu tô sozinho, tenho meu filho aqui, tenho meu cachorro, né? Quem tem bichinho também sabe como é que é, eu tenho meus pets aqui, de vez em quando elas estão soltas aqui, faz parte, mas é de ser verdadeiro, é explicar, olha, me desculpa, eu tenho bichinho, né, porque não tenho o que fazer, né, então ser verdadeiro também nesse processo. Os nossos famosos microfones, né, e as falas, então a gente tem um cuidado também de falar quando o outro terminar, né, lembrando que no modo online, às vezes dá aquela travada, a internet não está tão bacana, então também cuidar para não querer atropelar aquela pessoa que está do outro lado. Isso também é uma dica que serve para o presencial, né? Escuta, né? Faz todo o teu processo de escuta, te prepara, respira e depois responde, né? Tem que dar esse tempo dentro desse bate-papo, né? Falas com calma, pausadas mesmo, por mais que nos deixe com muita ansiedade, né? Mas tentar controlar aí a respiração, fazer um exercício de respiração também antes da entrevista nos ajuda. E cuidado com as distrações mesmo, que podem não ser tão bacanas, mas sempre que acontecer alguma coisa, combina lá com quem está do outro lado. Como, por exemplo, eu vou combinar agora que eu vou pedir para o meu filho acender a luz aqui, que já está ficando escuro, viu? E aí já estou vendo que a minha imagem já não está tão boa, então eu tenho um ajudante aqui que vai, ó, acendeu a luz. Bom, em relação a como se comportar, né? E aqui eu faço uma provocação com todos vocês, que é o que te faz único, né? O que te faz diferente no processo seletivo. Lembrando que a gente vai contratar, vai recrutar aquela pessoa que ela é diferente dos outros candidatos. Por isso que eu faço um processo. Senão eu vou lá e eu escolho, eu convido alguém. Não tem por que eu fazer um processo seletivo,
né? Se eu não tenho outras pessoas para comparar. Então, para que a gente possa, nesse momento da entrevista, trazer elementos que nos diferenciem dos demais candidatos, né? Características, experiências, habilidades, o nosso próprio jeito, né? O jeito como a gente se comunica, a nossa empatia, a nossa simpatia, por mais que possa ter pessoas que são mais introvertidas, né? Que não tenham tanta facilidade, assim, de expressão, depende muito da nossa área, né? Às vezes tem alguns perfis de algumas áreas mais específicas, onde nós temos pessoas de perfil mais reservado e mais introvertidos, e tá tudo certo, né? Nem todo mundo tem que ser extrovertido mesmo, né? Nós temos esse equilíbrio, inclusive, de perfis, mas que tu traga elementos na conversa que façam com que o recrutador fique curioso com a tua fala, né? Que seja uma fala instigante, uma fala que tenha conteúdo, que tenha história, né? Fazer um storytelling, né? Contar isso através de contos é muito bacana, coisas que aconteceram na tua vida, experiências que aconteceram, isso traz uma riqueza muito bacana para o bate-papo, né? E aí não vale, né, ficar inventando moda, né? Não adianta dizer que fez tal coisa. O entrevistador, ele tem seu caderninho, ele tem uma boa memória, a gente faz isso a vida inteira, então a gente tem uma boa escutativa, então a gente presta muita atenção nesses detalhes do que estão sendo ditos ou não ditos, né? Então, trazer realmente a verdade. Se um projeto deu certo e que você foi o responsável, conte o que você fez, né? Se teve participação de um outro colega, de um amigo, de um terceiro, diga: olha, eu tive ajuda de tal pessoa, de tal colega que ajudou, inclusive, a enriquecer aquela apresentação, aquele projeto. Não tem problema nenhum, isso só vai trazer com uma maior riqueza que você trabalhe em equipe, que você tem competência para liderar, né? Então, trazer sempre a verdade, né, nessa conversa, porque nessa coisa do ir e voltar da entrevista, né, muitas vezes a gente faz uma pergunta que pode ser um pouquinho pega-ratão para checar aquela competência. A maioria dos recrutadores utilizam como metodologia entrevistas por competências, que são as competências definidas lá naquela empresa, né? Então, que características eu preciso ter para aquela vaga? Então, também a gente usa metodologias para tentar captar esses comportamentos, né? E os comportamentos são as nossas habilidades, as nossas atitudes, as competências que nós temos no dia a dia para poder gerar as nossas entregas. O que esperar da entrevista, né? Então, é o nosso grande momento, é o momento que o recrutador ele vai conhecer o profissional que está naquele currículo, né? Que está naquele papel, então, é onde a gente materializa aquela pessoa e a gente vai checar para olhar se tem aderência ou não com as responsabilidades da vaga, né? Então, as responsabilidades técnicas, e aí é checar o conhecimento mesmo. Bom, tu tem experiência em tal ferramenta, tu tem experiência em tal conteúdo, em tal conhecimento, você já trabalhou nisso, como é que foi para ti, você já fez, não fez, quer fazer, né? Então, a gente faz várias perguntas nesse sentido para poder checar essa competência técnica. Lembrando, gente, que competência técnica ela pode ser desenvolvida, né? Então, eu posso ter uma característica de buscar alguém com determinado conhecimento. Se for uma vaga muito complexa, de muita especialidade, eu não vou abrir mão daquele conhecimento, porque ele vai fazer toda a diferença na entrega. Mas, dependendo do nível da vaga, eu posso contratar essa pessoa sem ter aquela experiência e treinar ela na empresa, dar cursos, né, ensinar através de um gestor ou através de um colega. Então, também a gente tem que ter muito esse equilíbrio entre o técnico e o humano. O que nos faz contratar de fato alguém é se a pessoa possui o chamado fit cultural, né? E o que é o fit cultural? É eu verificar se essa pessoa tem competências, tem valores, tem os mesmos objetivos da empresa, né? Se ela pensa como a empresa, é isso que vai fazer a diferença para ela se adaptar na cultura, para ela se adaptar no jeito daquela empresa. Quando a gente fala da IMED,
com certeza vocês imaginam que na IMED tenha um jeito de trabalhar. A gente imprime uma marca no mercado. Agora, se eu falar do McDonald's, tem outro jeito lá, é um outro perfil. Se eu falar da Ambev, é um outro perfil, é uma outra cultura, é um outro jeito. Então, a gente também tem que se adaptar e ver se aquilo faz sentido para a gente. Se aqueles valores, né, são os nossos valores de fato. E aí, uma boa pesquisa na internet vale a pena para estudar um pouquinho a empresa, para ver se eu vou gostar de trabalhar também. Então, é isso que a gente vai olhar durante o processo seletivo. Então, aqui eu fiz uma brincadeira, né, de que a gente possa definir a nossa arte, né, o nosso diferencial. Todos nós somos diferentes na forma de agir, pensar, e aí faço uma provocação de que qual mensagem tu quer transmitir para aquela empresa, né? Quais são os seus talentos, quais são as tuas habilidades, o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta, né? Eu sempre pergunto para os meus candidatos, o que tu não gosta de fazer? É importante saber, porque tem coisas que de fato a gente não gosta, mas dependendo da vaga, da atividade, eu vou precisar fazer, né? Então, eu também não vou enganar o candidato e vou dizer, bom, tu não gosta, mas para essa vaga, né, que tu tá participando do processo, é importante que você se desafie, que você aprenda, e caso você não queira, realmente daí não faz sentido te contratar para aquela vaga, né? Quais são as suas inspirações, né? As suas aspirações, o que você quer alcançar, aonde você quer chegar. Eu lembro, uma vez eu entrevistei um rapaz, e aí ele era para uma vaga de estágio, e ele disse assim para mim, ai, Carol, eu quero chegar a diretor nessa empresa, né? E aí ele acabou saindo antes, ele acabou buscando crescimento numa outra empresa, mas hoje eu acompanho a carreira dele e eu sei o quanto ele está bem, né? O quanto aquela coisa dele me dizer assim que ele queria ser diretor era o sonho dele, e ele perseguiu muito isso, assim, ele está super bem hoje na carreira profissional dele. Então isso é legal, trazer essa tua aspiração, né? E aí também, de repente eu não quero crescer, eu quero uma vaga X. Gente, não tem nada de errado, né? Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todas as pessoas. Não quero uma carreira de gestão, quero uma carreira de especialista. Tá tudo certo, a gente também precisa de bons especialistas. As empresas se sustentam com pessoas com vasto conhecimento, né? Nem todo mundo tem que ser gestor, nem todo mundo precisa desenvolver essa competência. Agora, se você quer, né? Eu preciso entender de gestão das pessoas. Então, também entender um pouco da minha afinidade. Eu quero estar numa carreira técnica ou quero estar numa carreira de liderança? Isso também define as nossas escolhas. Quais são as nossas experiências, os nossos aprendizados, o que deu certo, o que não deu certo, trazer essa riqueza, né, para a entrevista. E também trazer o teu conhecimento, né? Tem coisas que talvez só você tenha, só você conheça na empresa. Foi uma disciplina que você se destacou lá na graduação, que você se destacou num curso, que você tem realmente uma habilidade acima da média, uma habilidade com cálculos, uma habilidade mais científica, né? Então traga isso. Não tenha receio de trazer. Só cuide o jeito de trazer, porque também, às vezes, ela pode ser interpretada com uma certa arrogância, né? E aí não é isso que a gente quer, né? Mas é que essa pessoa traga de uma forma muito sutil todo esse conhecimento. E aí depois é óbvio que a gente vai checar, depois da entrevista, através de uma avaliação de personalidade, através de um teste prático, de uma prova de conhecimento específico também, né? Dependendo do processo, tem toda essa roupagem que vai além da entrevista mesmo. Então, participei da entrevista, Carol, e agora? O que vem, né? Então, é aguardar o retorno, né? Então, a gente sempre diz na IMED que o nosso retorno, ele é positivo quanto ele é negativo. A gente sabe que tem muitas empresas que não dão retorno para os candidatos, não mandam nenhum e-mail, né? Mas aí, empresas sérias, elas retornam sim, elas talvez não vão dizer o motivo da não seleção, mas é uma obrigação, é um respeito que a gente precisa ter com o candidato. E ele pode ter, inclusive, outras etapas, como eu comentei com vocês, de testagem, ou também entrevista com o gestor, né? Pode ser uma entrevista com o RH ou gestão de pessoas da empresa, mas vai para uma entrevista do gestor direto.
Se preparar para o resultado, seja ele, de novo, positivo ou negativo, é sempre um aprendizado. Se eu fui selecionado, opa, minha jornada está começando, mas se eu não fui selecionado, é tentar entender o porquê que eu não fui selecionado, e aí não é porque eu fui ruim na entrevista, necessariamente, ou porque eu não sou bom, é porque para aquela vaga, para aquelas responsabilidades, para aquela empresa, o teu perfil, né, aquilo que eu falei do fit cultural, ele não fazia sentido, né? Então também eu tenho que ter maturidade de entender que o processo ele tem muitas leituras, né, do que faz sentido. E aí é começar a jornada, caso tu tenha sido selecionado, né? Enviar documentos, né? Exame médico, que dia que começa, sair da outra empresa, mudar de cidade, né? Toda aquela coisa bacana também, daquela energia, né? Daquele novo sonho, daquelas novas possibilidades que se iniciam. E aí eu digo que quando a gente ingressa numa empresa, abre uma empresa, abre, né, um trabalho em si, troca de trabalho, é sempre uma forma da gente se ressignificar, né? Da gente melhorar as nossas atitudes, da gente se colocar diferente naquele novo cargo, né? E chegar realmente com muita energia para fazer a diferença, para ter crescimento, que é isso que todo mundo quer, né? É o famoso sucesso, é o famoso reconhecimento profissional, né? E aí tem diversas formas de ser reconhecido, mas eu acho que no fundo é isso que todo mundo quer, né? Ser valorizado e ter uma carreira de sucesso. Por fim, pessoal, quem sou eu, né? Já me apresentei, mas eu sou a Caroline de César, eu trabalho na IMED como gerente de gestão de pessoas. Aqui está o meu LinkedIn, o meu e-mail também da IMED, caso alguém queira anotar, entrar em contato, eu fico inteiramente à disposição. E agradeço, Gabi, por esse momento, por esse bate-papo. Espero ter conseguido despertar aí nos nossos participantes, né, todo o potencial criativo, inovador, realmente para fazer a diferença aí na carreira de vocês. Tá bem? Obrigada, Carol. Nós que agradecemos, né, você ter aceito o nosso convite para vir hoje compartilhar um pouco sobre os teus conhecimentos. E nós temos duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Uma delas, então, pergunta se existe alguma orientação sobre o cenário para entrevista online, né? Aquela questão do fundo que está aparecendo quando a gente está aqui conversando. Se são indicados planos de fundo, por exemplo, qual que é a tua recomendação para esses casos? Tá bem. Se eu não quero mostrar um pedaço da minha casa, do escritório, enfim, não me sinto confortável com isso, não tem problema. Faz que nem a Gabi ali, ó. A Gabi tá na parede branca, né? O cinza, enfim. É o mais, né, certo, né? Assim, não tem problema. Agora, de repente, eu tô num lugar que eu tenho, que nem eu aqui. Aqui é a minha sala, né? Eu tenho ali o quadro, eu tenho um vaso de flor, ou eu tô no meu quarto também, né? Só assim, né, gente? Não dá para mostrar a cama desarrumada, né? Não dá para mostrar aquela folia, assim. Vamos tentar ter um respeito, né, com quem está do outro lado. Mas a gente não tem uma regra, né? Mas é realmente ter esse cuidado e ter o respeito com quem está nos enxergando do outro lado. É que nem roupa, né? Eu gosto de falar da coisa da etiqueta, né? Etiqueta significa o respeito pelo outro. E aí, quando a gente tem essa preocupação de montar esse cenário, né? Ele é um cenário positivo também, tem que ser um cenário agradável. Mas caso eu não tenha, caso eu não queira, não tem problema, a parede branca ou a parede do teu quarto, né, da tua sala, funciona bem tranquilo, tá? Tá tudo certo quanto a isso. Muito bem. E outra pergunta, Carol, também é se tem um comentário aqui, né, que sobre o currículo, que a pessoa que perguntou disse que leu em alguns sites que não é recomendado acrescentar qualidades pessoais, como liderança, gentileza, né? Mas se tem como deixar o recrutador perceber isso durante a entrevista. Qual que seria o correto, então, para a gente coloca no currículo ou deixa para o momento da entrevista? Pode colocar sim, é mais um insumo, né? Mais um elemento para a gente poder avaliar. É claro que se coloca, né? A gente vai querer checar tudo que está no papel, na estrutura do teu currículo, o recrutador ele vai olhar, porque ele não está ali por acaso, né? Aquela informação ela não está ali por acaso.
Então, por exemplo, coloquei que tem fácil relacionamento, né? Provavelmente, em algum momento, o recrutador ele vai te questionar sobre como que é o teu relacionamento, como que você interage com as pessoas, ou até mesmo na tua fala, quando você estiver falando de algo da tua experiência profissional, você já dá indícios, né, de como que é esse relacionamento. Mas se quer colocar assim, é bem-vindo, né, é bem bacana, porque inclusive a gente já entra com um resumo do perfil. Mas não que isso vá diferenciar na hora de fazer o filtro, né, do papel, digamos assim, a Carol vai selecionar somente currículos que tenham isso, não, né, isso não é um critério de inclusão ou exclusão, é o conjunto do que está descrito no currículo mesmo. Também recebemos aqui no site, então, Carol, se você tem como dizer 3 máximas das impressões mais captadas durante as entrevistas online. Gabi, só repete que falhou aqui. Falhou? Isso. Pediram as 3 máximas das impressões que são captadas durante as entrevistas online. O que, na entrevista, quais são as 3 principais coisas que chamam a atenção? Tá. A gente continua continua percebendo, né, questões como ansiedade, nervosismo, né, às vezes a pessoa fica ali congelada na tua frente, ela não se mexe, né, então ela repete o mesmo comportamento que ela tem no presencial, né. A gente também consegue perceber quando as pessoas elas querem falar algo do qual elas não estão muito apropriadas também, né? Então, digamos assim, não muda muito a análise, né? De estar na frente da pessoa ou estar no online. Qual que é a maior vantagem do online? Né? A vantagem é, de novo, eu posso estar em qualquer lugar fazendo a conversa, né? Desvantagens. A não ser que tenha travado realmente a câmera, vou ter que remarcar, a internet está ruim, não escutei alguma coisa. Então, isso é ruim quando acontece. Então, a sugestão é que a gente pare e refaça. Mas, se não, ela tem a mesma lógica do presencial. Esse é o objetivo. A gente tem conseguido qualificar muito as entrevistas online. As pessoas, elas se convenceram que dá para falar com outra pessoa pela câmera. Há um ano atrás, a gente tinha receio de falar, né, de escutar, parecia que era uma coisa fria. Hoje, com toda a questão da pandemia, isso mudou, né? Foi do 8 para o 80, as pessoas compreenderam que é essa alternativa, né? Então, ela veio para dentro da nossa casa, ela veio para dentro da nossa forma de trabalhar. Então, caiu por terra aí alguns preconceitos que a gente tinha, né? Mas dá para trabalhar muito bem, a gente consegue fazer uma qualificação bem legal nesse processo. Eu, particularmente, gosto de poder ver a pessoa depois, na hora de contratar, né? De que ela venha até a empresa. Eu acho importante esse contato, né? Bom, entrega a documentação digitalizada por e-mail, por WhatsApp, mas é legal tu botar o pé, né? Tu saber como é que é o clima, saber como é que é a estrutura física, né? É bacana. Então, eu gosto também de quando tem essas etapas. Muito bom, Carol. Tiramos aqui as dúvidas, então, que o pessoal estava enviando aqui para a gente. Quero agradecer mais uma vez, então, Carol, pela tua participação. Acho que foi uma noite de muitas trocas, né? Você compartilhando seu conhecimento conosco sobre esse tema que agora está tão relevante, né? A gente falar sobre entrevista em formato online. Como você comentou, está todo mundo nesse formato, todo mundo conversando hoje em dia dessa forma, né? Então, como ele está mais normalizado. Pessoal, também deixar o convite, né, que vocês participem dos próximos eventos que o setor IMED Carreiras oferecer e que a gente está buscando temas para a gente tratar sobre empregabilidade, sobre temas atuais, né, do mercado. E então deixar o meu agradecimento, Carol, que a gente possa contar contigo também em outros momentos aí para a gente fazer mais momentos desses de troca de conhecimento. Muito obrigada. Eu desejo uma boa noite então para todo mundo que nos acompanhou até agora. Deixei no chat também o link, pessoal, quem quiser um certificado de participação do evento, é só preencher o link também que o pessoal envia daí o certificado certinho para os contatos de vocês. Muito obrigada a todos que vieram. Uma boa noite. Tchau, gente. Tchau, Gabi. Boa noite, bom Tchau, descanso. Carol. Tchau, pessoal. Obrigada. Sucesso nas carreiras aí. Um abraço.